quando você estuda sobre os tempos determinados, sobre as festas de Deus, você vai perceber que não existe vinda iminente de Jesus Cristo, porque Deus, ele trata, os textos tratam da vida iminente, da vinda de Jesus Cristo de repente, de uma hora para outra, para aqueles que não entendem sobre a vinda de Jesus Cristo, aqueles que estão dormindo, né? Então, quando você entende as profecias bíblicas, você vai perceber que essa vinda tem o seu tempo determinado. Por exemplo, se você for lá para na carta de Tessalonicenses, né? Vou ler aqui o texto. Aqui, por exemplo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz assim: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então ele fala de uma coisa só. Vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. É uma coisa só. A vinda dele é a nossa reunião com Ele. Ele vai vir para arrebatar e reunir o seu povo nos ares. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, né? Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós. Ou seja, como se Paulo estivesse enviando uma carta dizendo que como se o dia de Cristo já estivesse perto. Então perceba que a vinda de Jesus Cristo não é iminente. A vinda de Jesus Cristo tem um tempo determinado. Imagine Cristo voltando agora. Algumas profecias não iriam se cumprir. Por exemplo, a formação dos 10 reinos, né, dos 10 chifres da besta. Ela não ia se formar. Então, se Cristo vier agora, cadê as 10 nações que se formaram? Não é? Então, não tem como essa profecia ser cumprida. E, na verdade, no livro de Apocalipse, o estudo do fim dos tempos, ela nunca, em alguns pontos sim, mas sempre ela tem que ser considerado o ponto de que, ao longo do tempo, dos anos, a interpretação ela vem sendo precisa. A gente nunca pode bater um martelo em alguns assuntos. Né? Por quê? Porque depende do tempo. Né? Algumas interpretações elas só podem ser interpretadas de acordo com o passar do tempo. Por exemplo, na questão do chifre pequeno, né? Que se levanta 10 chifres e levanta um chifre pequeno que abate 3 chifres. E esse chifre pequeno tem bocas, e olha, essa boca que blasfema contra Deus. E esses olhos, podemos colocar que esses olhos são o quê? São a tecnologia, são as câmeras que são vistas, que os olhos que tudo vê, que há 100 anos atrás não poderia ser interpretada. Da mesma forma que a tecnologia se desenvolve, da mesma forma que a medicina se desenvolve, da mesma forma que a engenharia se desenvolve, né, da mesma forma que o mundo está se desenvolvendo, o reino de Deus também se desenvolve. Não que não esteja desenvolvido, mas no nosso ponto de vista de ser humano, da interpretação bíblica, porque algumas interpretações elas só podem ser interpretadas de acordo com o tempo, com gerações, que na geração passada, nossos pais, nossos avós, não tinham como interpretar isso por causa do quê? Do momento que eles estavam vivendo. E ao longo dos anos, Deus vai o quê? Derramando partes das suas revelações. Ele vai dando chaves. Ele não derrama de repente, assim, uma totalidade, numa plenitude sobre um povo só, sobre aquela geração. Ele vai derramando aos poucos. Para quê? Para construir uma edificação, para construir um lar, para construir a igreja, para edificar a igreja ao longo dos anos. Né? Então, ao longo dos anos, em gerações e gerações, Deus vai dando entendimento de acordo com a evolução do mundo. Mesmo a gente lendo algum texto, e muitas vezes a gente não entende. Por quê? Porque aquilo ali não tá dizendo, aquele momento ali não é aquele momento para se entender, né, as coisas da palavra de Deus. Então, muitas profecias elas só podem ser interpretadas de acordo com o passar do tempo, com o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento da internet, com o crescimento da humanidade. Então, a gente lê aqui que Cristo ele não pode vir de repente, como alguns dizem. Tem o seu tempo determinado. A vinda de Jesus Cristo ele só pode ser na festa da expiação, no aspecto profético. Todos nós sabemos que já se passaram 4 festas, né, no aspecto profético. Houve a prática das festas no Antigo Testamento literais, né, mas agora é no aspecto espiritual. Né, temos aí a festa da Páscoa, a igreja já se cumpriu em Cristo Jesus, a festa dos pães asmos, Cristo é o pão sem fermento, pão sem pecado,
Cristo é as primícias dos que dormem, primeiro ele, depois a igreja, o seu corpo, né? Tem a ver com a ressurreição. E temos a festa do Pentecoste, que é o derramamento do Espírito Santo, é a união das duas casas de Israel, é a divisão do pão, judeus e gentios. Daí você tem uma pausa no aspecto profético, né? Tem uma pausa mais ou menos aí de 4 meses. Né? Então as próximas 3 festas irão se cumprir na última semana de Daniel, ou seja, nos últimos 7 anos, que é a festa das trombetas. As trombetas vão começar a tocar no início da última semana. E no final da última semana temos aí a festa da expiação, né? Que a expiação é o perdão do pecado, né? A saída do sumo sacerdote do santo, perdoando os pecados. Ou seja, Cristo ele vai sair, né, do santo dos santos, ao lado do Pai, para vir perdoando o pecado em definitivo, entregando o galardão no final da última semana, que é a festa da expiação. A saída dele é uma só, não há 2 saídas. Não há um arrebatamento, uma vida antes, ou seja, um arrebatamento antes e um arrebatamento depois, no final. O arrebatamento é uma só. O arrebatamento é a vinda dele, que é a festa da expiação, que é o sumo sacerdote, né? Para levar o quê? Para a festa o quê? Dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos é no milênio. O milênio também é uma simbologia da bodas do Cordeiro e é uma simbologia do 7º dia da criação. Um dia de paz. Ou seja, um dia para Deus são 1000 anos e 1000 anos um dia. É o 7º dia. Então, dentro desses panoramas de tempo, se você estudar as festas, você vai perceber que Cristo ele não tem uma vinda iminente. Entendeu? Então, você sabe o tempo, a gente não sabe o dia e a hora. Isso é fato. Mas sempre tem um tempo determinado, vai haver um tempo determinado da sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, versículo 1, ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do nosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Naquele momento ali, Cristo ele não poderia vir. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então a gente percebe que a vinda de Cristo, Cristo só pode vir depois da apostasia e depois da manifestação do anticristo. Entendeu? Então, primeiro tem que haver apostasia, e a gente já estamos nesse momento, mas vai se intensificar. As igrejas vão entrar em apostasia, como já estão entrando. E depois da manifestação do anticristo, que é na metade da última semana. O anticristo ele só vai aparecer na metade da última semana para perseguir os santos, a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor, ela que vai causar os danos na terra, ela que vai causar os danos na natureza, os danos nos mares, como aconteceu lá no Egito. Foi através das 2 testemunhas, Moisés e Arão. Através de Moisés e Arão, o caos aconteceu. E é isso que vai acontecer com a igreja, as 2 testemunhas, judeus e gentios, as 2 casas de Israel, no momento da última semana de Daniel. Por isso que o anticristo vai perseguir, porque ele vai dizer, olha, quem está causando problema na humanidade, quem está trazendo caos, quem está fazendo tudo isso é o povo, esse povo aí, que é o povo de Jesus Cristo, então vão perseguir, vão matar. Por isso, quando eles matarem uma parte da igreja que vai dar sua vida pelo evangelho, né, o anticristo vai matar, vai perseguir, e os corpos vão estar, 3 anos e meio no chão lá na grande cidade. E eles vão trocar presentes. Uma parte da igreja, Deus vai enviar o quê? Para o deserto, como Deus enviou Elias. Ficou 3 anos no deserto, com Deus alimentando com carne e água do riacho. 3 anos. Então a gente percebe aqui que a vinda de Jesus Cristo ele só pode ser no final da grande tribulação.